Oi, gente! Então, pessoal, eu tô aqui hoje para dar mais uma diquinha para as iniciantes, tá? Eu vou explicar para vocês como eu faço a diluição das minhas tintas, tá? Para fazer olhinhos, cabelinhos, qualquer traço fininho que eu precisa fazer para dar acabamento nas minhas peças, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre pincel filete, tá? E vou mostrar para vocês como eu faço para fazer a diluição das tintas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é conhecer os pincéis, tá? Eu estou aqui com vários pincéis filetes. Vou explicar para vocês a diferença entre um e outro, tá bom? E falar o que eu mais gosto, tá? Mas a preferência é de acordo com o trabalho que você vai fazer e de acordo com o seu gosto, né? A gente sabe que cada pessoa tem um gosto diferente da outra, né? Então, é o seguinte, para começar, eu tenho um pincel aqui, ó. Deixa a câmera focar por... Deixa eu ver se ela consegue focar. Gente, a câmera não tá focando, tá? Mas olha aqui, ó. Tá vendo que as cerdas dele é mais grossinha, a pontinha. Ele é um pincel da Castelo C508, número 00. Então... Pra que eu uso esse pincel filete mais grossinho aqui? Pra fazer os cantinhos dos olhos, pra preencher os cantinhos dos olhos, tá? Quando eu quiser também um tracinho um pouquinho mais grosso, eu posso usar esse aqui, o pincel da Castelo, tá bom? Ó, tem esses aqui, tá? Não tem numeração mais, eu sei que é da Condor, tá bom? Ele, olha como a cerda dele é longa, ele é de pelo de Marta, ele é um pincel mais carinho. Ó, é um vinho escuro o cabo dele, eu sei que ele é da Condor, mas eu não lembro a numeração, tá? Então, eu tenho dois dele, ó, tenho esse da cerda mais longa e tenho esse outro aqui, ó, que já tá bem gasto, mas a cerda dele é bem menor e um pouquinho mais grossa, tá? Também da Condor, pelo de Marta, tá? Agora, eu tenho também, ó, esse aqui que tem a cerda mais grossa também, ó, tá? Ele é número 0 também, ele é da Keramix, número 310, tá? Então, ele serve para a mesma finalidade da Castelo, preencher algum cantinho de olho, alguma partezinha pequenininha que você precisa fazer um traço bem cuidadoso para não sair fora do risco. Esse pincel aqui é ótimo, tá? Eu tenho aqui também da Keramix, ó, o 307 da Keramix, tá? A cerda dele é média, tá? Ele tem a cerda fininha também dá pra usar. Agora, os que eu mais gosto são esses aqui, ó. Da Condor, 422. Eu tenho um de número 000 e um de número 0, tá? Existe o outro pincel que fica aqui no meio, 00, mas eu não tenho ele, tá? Então, olha a diferença da cerda. Quanto mais zeros tiver no pincel, mais grossinho ele é, tá? Pelo menos da linha 422, tá? Essa aqui, ó, é o que eu mais uso. É o 0 da Condor 422. A cerda dele, ó, é fina e bem longa, ó. Esse aqui, ele fica abertinho assim mesmo, mas quando você misturar a tinta, ele se junta às cerdas, tá bom? Bom, chega de falar de pincel. Então, vocês viram uma variedade grande de várias marcas, tá? E uma opção para quem não quer gastar tanto com o pincel filete é comprar aqueles pincéis decorativos para unha, tá? Que as manicure usam. Só lembrando, pessoal, principalmente para quem está iniciando, que esses pincéis nunca pode ficar dentro do vidro com a cerda para baixo, tá? Você tem que fazer o seguinte, usou, você tem que lavar ele e você tem que secar e guardar imediato com a cerda para cima, tá? Para que as suas cerdas não deformem, tá bom? Então, eu tô aqui com a bandejinha de isopor, tá? Onde a gente vai fazer a diluição da tinta. Para diluir a nossa tinta, com o que eu posso diluir, tá? Você pode diluir com água, soro fisiológico, eu coloco no vidro de adoçante para poder
quando eu precisar sair a gota. Você pode diluir com Silk Aquarela e você também pode diluir com diluente para tecido, tá? Quais as diferenças? Se você diluir com água, você não vai poder reutilizar aquele restinho de tinta que sobrar, tá bom? Jamais coloque água na sua tinta, porque a água apodrece a sua tinta e deixa a sua tinta com cheiro muito ruim, tá? Então, você pode utilizar o soro fisiológico, aquarela silk e o diluente. Com esses aqui, você pode colocar o restante que sobrar no seu vidrinho de novo, tá bom? Nunca com água. E se você não tiver esses materiais aqui, for diluir com água, diluir separado na bandejinha ou num pratinho separado. E se sobrar alguma tinta, você não pode reutilizar, você não pode guardar dentro do potinho aquela tinta que foi misturada com água, tá bom? Porque a água, ela apodrece a tinta. Outra dica que eu vou dar para vocês aqui que tá iniciando, nunca pegue a sua tinta com objetos metálicos, tá? Por exemplo, uma colherzinha, você usar ela para retirar a tinta de dentro do pote. Por quê? O metal, ele oxida a sua tinta. Então, a sua tinta vai perder qualidade, tá? Se for retirar, use um pincel ou então uma espátula de plástico para fazer aí a retirada da tinta de dentro do vidro, tá bom? Gente, vamos continuar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta da parte didática da pintura, tá? Mas tudo que a gente vai aprender tem a parte didática, tá? Então, é bom a gente ter um pouquinho de paciência e aprender a ouvir, que é ouvindo que a gente aprende, né? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta da parte didática, fala que é falatório, mas se você está interessado em aprender de verdade, vai ter que ter um pouquinho de paciência e ouvir toda a parte didática da pintura em tecido, tá bom? Então, aqui eu desenhei alguns olhinhos, tá? Só para me mostrar para vocês. Só para mim poder mostrar aqui como é que a gente vai fazer, tá? Então, eu fiz uns olhinhos aqui simples, bem rapidinho, um olhinho, né? Para vocês poderem ver como o traço sai fininho quando você faz aí a diluição da tinta, tá? Então, eu tenho aqui a bandejinha, vocês podem usar a bandeja ou um pratinho. Vou pegar aqui um pincel para mim retirar a tinta de dentro do pote, tá? Ó, meu pote de tinta tá aqui, a minha bandeja está aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma quantidade aqui de acordo com o que você vai precisar. Ó, tô pegando até uma quantidade maior para que vocês possam visualizar melhor, tá? Ó. Vou deixar separado. Eu gosto de usar, gente, o soro fisiológico. Eu vou vir aqui nessa quantidade e vou colocar 2 pingos de soro fisiológico. Por isso que eu gosto de utilizar o vidrinho de adoçante, porque eu consigo tirar os pingos. Agora, eu venho com o pincel, misturando bem, para ficar bem homogêneo. Ó. Bem homogêneo mesmo, tá? Misturamos. Ó, ela tem que ficar, gente, com a textura bem cremosa, mas não líquida, tá bom? Tá? Eu acho que aqui eu posso colocar mais uma gotinha, tá? Vai acrescentando aos pouquinhos, pra você não perder o ponto da sua tinta, tá? Então, vamos misturar novamente. Olha, ela fica bem cremosinha. Eu sei que é difícil da câmera focar a textura, tá? Mas uma dica boa é você virar a sua bandeja, ó. Se vocês perceberem, a tinta deu uma escorrida de cá. Talvez eu não tenha misturado corretamente. Então, eu vou voltar, ó, vou misturar pra ela ficar bem cremosa. Ó,
ela não escorreu mais. Então, se a minha tinta não escorreu, ela está no ponto correto, tá? Se a sua tinta continuar escorrendo, você coloca mais um pouquinho de tinta preta. Por quê? Porque aí você exagerou no soro fisiológico. Então, a minha tinta já tá com a textura ótima. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ó. Tá? Eu pego o meu pincel, molho bem na tinta e venho aqui do lado, ó, girando ele, ó. Eu giro a cerda dele para que as cerdas fiquem bem, ó, bem fechadinhas, tá? A ponta tem que ficar bem fechadinha, como se fosse um lápis, tá bom? Agora, gente, nós vamos vir pro tecido fazendo aqui os riscos, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, dei um pouquinho de zoom. Tá? Pra gente poder fazer, tá? Então, eu vou deixar aqui a minha bandejinha, onde eu tô pegando a tinta. Tá, peguei, girei o pincel. Eu venho, ó, com o pincel bem em pezinho, tá? Pra mim fazer o traço, ó. Quando tiver chegando na ponta, eu levanto, pra que a pontinha saia bem fininha, ó. Tá vendo como o traço sai bem firme? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó, descendo aqui, tá? Ó, gente, o traço sai muito fininho. Tá? Você pode praticar, pode desenhar aí vários olhinhos, tá? Num tecidinho, numa sobrinha, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? É muito importante você aprender a fazer esse tipo de acabamento. Faz toda a diferença no seu trabalho, tá? Vamos fazer agora, ó. Eu uso o pincel bem pezinho, sempre pegando mais tinta na bandejinha. Tô fazendo agora o contorno, ó, do olhinho. Pego mais tinta e venho aqui novamente, ó, fazendo mais um risquinho. Olha, pessoal, como fica fininho o traço, tá? E o acabamento fica excelente, tá? Agora, vamos fazer esse outro olhinho aqui, ó. Esse aqui, tá? Ele, ó, é puxado para cima, ó. Tá? 3 cílios. Aí, a quantidade é vocês que determinam, tá? Eu só tô dando a dica aqui mesmo da diluição da tinta. Agora, eu venho fazendo o contorno dos olhinhos. Ó. Tá? Agora, esse outro olhinho aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. É bem repetitivo. A dica aqui mesmo é a diluição correta da tinta, para que o seu traço fique mais fininho, tá? Sempre pegando tinta e girando a ponta do pincel, para que as cerdas fiquem penteadinhas, ó. Viu? Agora, nós já terminamos a dica. Eu vou lavar o meu pincel, secar e guardar ele com a cerda para cima, para não poder estragar aí o meu pincel, tá bom? Eu vou vir, gente, vou usar aqui, ó, o cabo do pincel, tá? Com a tinta branca, para mim poder fazer aqui os pontinhos de luz aqui, ó, nos olhinhos, tá? Isso tem que ser feito com o olhinho todo pintado já de preferência, tá bom? Porque a tinta preta, ela tem que estar sequinha. Pra você fazer esse detalhe, ó. Sempre pegando mais tinta para que a sua bolinha fique perfeita. Se você quiser usar o pinta-bolinha,
também pode, tá? Eu vou usar a ponta do pincel mesmo, pra vocês entenderem. Ó o meu pincel filete aqui, eu vou vir na minha tinta branca com um pouquinho, pegando bem pouquinho, ó. Só pra fazer aqui um detalhezinho nos olhos, tá? Uma luzinha. Coloquei com o pincel filete, eu vou vir agora com o pincelzinho filete, só que número 0, dando aqui uma misturadinha nessa luz. Tá? Vou lavar o meu pincel, guardar e tá pronto. Então, pessoal, aí agora, vocês perceberem, ó, eu fiz bastante tinta, sobrou a tinta. Eu posso guardar essa tinta? Pode, tá? Por que que eu posso guardar? Porque eu utilizei aí o soro fisiológico. Se fosse com água, você não pode reaproveitar essa tinta aqui, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma outra coisa, ó. Deixa eu tirar aqui os olhinhos, vou deixar no lugar pra secar. Aqui, ó. Então, essas bonequinhas aqui que a gente pinta, tá vendo? Eu pinto ela assim e depois eu diluo a tinta dessa forma que eu fiz aqui, a tinta mais escura que eu usei aqui. No caso aqui foi o sépia. E eu venho fazendo aqui os filetinhos, tá? Eu não vou fazer aqui agora pra o vídeo não ficar muito longo, que já tá bem longo, né? Mas aí, pra esse tipo de acabamento que a gente usa essa informação que eu passei pra vocês agora, tá bom? Então, sempre lembrando, nunca colocar água no sua tinta pra não apodrecer, tá? E sempre virando a bandejinha pra a tinta não escorrer. Se a tinta não escorrer, ela já tá com a qualidade boa pra poder fazer aí o acabamento das pinturas, tá? Eu vou mostrar mais de perto os olhinhos pra vocês verem. Olha, tá? Fica um traço fino, fica bonito. Eu fiz esses olhinhos só pra gente poder fazer um teste rápido aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreva no canal, tá? Que a minha intenção é ajudar, tá? Se você não gostou também, não tem problema nenhum. Lembrando, pintura, pintecido para iniciantes, tá? Fiquem todas com Deus e até a próxima.